Me acompanhando aqui pela plataforma, seja bem-vindo você que está me acompanhando aqui nessa live através do YouTube, seja você que me acompanha por alguma outra rede social. Hoje nós temos aqui uma questão muito séria para discutir, para debater. Eu estou falando aqui do sistema global, da cadeia global de suprimentos e da autonomia alimentar. A sua família, coloque uma coisa na sua cabeça: a sua família corre o risco aqui de passar necessidade. Hoje nós vamos falar sobre algo que quase ninguém quer olhar, mas as pessoas estão sentindo isso dentro dos seus corações. O mundo lá fora, ele está instável. O senhor, a senhora pode perceber que os preços, eles começam a subir. Muitas vezes as cadeias de abastecimento, elas vão falhando. Os conflitos aumentam, e a pergunta não é se vai acontecer algo. A pergunta que nós devemos fazer hoje é se você realmente está preparado, se você está preparada para quando essa adversidade que nós estamos esperando que ela aconteça. Essa aula não é sobre medo, não é uma aula aqui para você ficar com medo, para você ficar ansioso, para você ficar ansiosa. Essa aula aqui é sobre maturidade, é sobre você, meu amigo e minha amiga, se basear muitas vezes no modelo de preparação que José do Egito utilizou. O faraó, na época, ele tem um sonho: 7 anos de abundância e 7 anos de fome. José do Egito, ele vai interpretar esse cenário, e o mais importante, a fome não foi uma surpresa, a fome foi anunciada para todos aqueles que tinham ouvido e que souberam interpretar os sinais. Na ocasião, José do Egito não entrou em pânico, ele organizou um estoque. Durante a abundância, ele foi fazendo armazenamento, ele armazenou ali mantimento, principalmente grãos, milho, que são coisas que duram por muito tempo. Agora, quando o sistema na época entrou em colapso, o Egito todo tinha provisão. Então, esse padrão bíblico aqui, meus amigos, ele é claro. Deus revela antes. Agora, o sábio, assim que ele pega a revelação de Deus, ele age. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas o sistema moderno, ao mesmo tempo que ele é forte, ele também é frágil. Vou explicar por quê para vocês aqui. Hoje o nosso sistema, ele depende de uma cadeia. O nosso alimento, ele depende de caminhões movidos a diesel. Para que o alimento chegue ao supermercado, chegue à tua casa, depende de combustível fóssil. Veja as guerras que estão para estourar, pessoal. A gente vai ter uma crise de combustível fóssil. Todos os fertilizantes que são utilizados aqui na indústria do agro, eles são, em geral, importados. Veja, muito transporte marítimo envolvido. Os portos, eles vão funcionar até quando? Fora a instabilidade geopolítica aqui, que hoje está em níveis sem precedentes. Eu não sei se todos aqui sabem, mas se faltar diesel, os caminhões param, os mercados não são abastecidos e as prateleiras, meus amigos, elas vão esvaziar muito mais rápido do que quando elas foram esvaziadas na crise dos caminhoneiros há uns anos atrás. Veja, guerras, ainda mais guerras mundiais, como me parece que é o que o cenário geopolítico está aqui se construindo, elas impactam diretamente combustível, fertilizante, grãos e principalmente exportações. Nós temos hoje relatórios internacionais que mostram que as cadeias globais, elas estão muito mais voláteis do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás, do que há apenas 2 anos atrás. As tensões econômicas, elas vão aumentando cada vez mais. Conflitos geoeconômicos, eles crescem de forma exponencial. É a respeito disso que eu estou te sinalizando aqui, meu amigo e minha amiga. A comida, ela não vai nascer no supermercado. Não, muito pelo contrário. Ela nasce no campo.
ela precisa de produtos aqui, de defensivos para produção de larga escala, ela precisa de diesel para ser transportada, para chegar até você. Não é uma coisa simples. É necessário muito trabalho, é necessário todo um ecossistema de transporte aqui baseado hoje em diesel. Agora, enquanto isso, meus amigos, os bilionários, eles estão comprando terras, estão comprando ilhas inteiras, eles estão investindo em autonomia e criando também sistemas independentes. Sabe por quê? Porque esses bilionários, as pessoas muito ricas, elas já entenderam que os sistemas complexos que abastecem a sociedade hoje, eles são extremamente vulneráveis. Isso aqui não é pânico, eu não quero que você entre em pânico agora, mas eu preciso que você tenha clareza, que você tenha estratégia. Veja, se José do Egito vivesse hoje, ele faria 3 coisas principalmente. Ele iria produzir parte do seu alimento para não depender de cadeias de produção. Ele iria armazenar esses alimentos de uma forma muito estratégica. E também ele iria reduzir a dependência dele de questões internas, como, por exemplo, a eletricidade. Agora, você deve estar se perguntando aqui, pô, Felipe, mas o que eu posso plantar, produzir ou estocar? Não é para que eu tenha segurança real aqui nessa crise econômica e alimentar que se aproxima? E mais uma vez eu vou te dizer, isso aqui não é só achismo. Isso aqui é resultado dos meus estudos dos últimos 14, 15, 16 anos, olhando de uma forma muito inclinada para a geopolítica internacional. Você precisa priorizar na sua casa, na sua vida, na sua preparação, alimentos como batata, mandioca, feijão, milho, couve, cebola. Anote isso se você tiver um caderno. Você precisa começar a se movimentar. A batata e a mandioca, meus amigos, se você tem um pequeno terreno na sua casa, elas podem ficar plantadas embaixo do solo. Elas podem permanecer na terra por anos, sem você precisar tirá-las de lá. Veja, a terra, ela vai virar aqui um estoque natural. Se você hoje tem um pequeno terreno, se você mora numa casa, se você tem um pequeno terreno, você pode simplesmente começar a plantar nesse terreno e fazer um estoque embaixo do seu solo. Assim, você colhe conforme você vai precisando. Isso aqui é inteligência agrícola ancestral. Eu me lembro como se fosse hoje, meus amigos, quando eu visitava a casa do meu bisavô, chegávamos lá num domingo, muitas vezes ele não tinha o que comer, mas ele olhava para minha bisavó e dizia, Florentina, era o nome dela, Florentina, vá agora no quintal, mate a galinha velha do galinheiro, pegue os ovos, pegue uns 6 ovos, pegue couve, arranque umas folhas de couve, puxe umas cenouras ali, pegue alface que nós também plantamos e cozinhe um almoço para os meus netos e os meus bisnetos. E sabe como ele fazia isso? De uma forma muito simples, deixando o solo vivo, num processo que foi esquecido pela humanidade, chamado de compostagem. Meu amigo e minha amiga, seja muito sincera comigo, seja muito sincero comigo. Se você não consegue hoje buscar alimento dentro de um supermercado, o que você vai fazer para se alimentar? Pense que o supermercado, em pouco tempo, ele pode estar esvaziado. Pense que as feiras de domingo, que a senhora muitas vezes compra legumes e verduras hoje, ovos, pense que essas feiras, elas podem não acontecer mais assim, ó, num estalar de dedo, de um dia para o outro. Veja, não existe autonomia para ninguém sem um solo fértil. Então é muito importante que você aprenda a transformar aqui cascas de ovos ou de outros vegetais, restos de legumes, borra de café, folhas secas, tudo isso misturado, isso aqui vai virar uma mistura verde, isso aqui vai virar aqui, não é? Adubo orgânico, que você mesmo tem condições de preparar. Você vai criar adubo natural aí na tua casa, aí no teu quintal, a partir das coisas que você consome, você vai gerar menos lixo, você vai ganhar aqui fertilidade, você vai ganhar produção e você vai ganhar
também autonomia alimentar. Agora, não basta só você produzir o seu alimento. O grande segredo dessa segurança alimentar é a conservação. Produzir é apenas metade desse processo, pessoal. Agora, conservar esses alimentos é o que realmente vai garantir a estabilidade para que você passe por essa crise econômica, por essa crise alimentar sem precedentes que se aproxima. Você deve conservar esses alimentos depois de cozido. Existe uma técnica para isso. É uma técnica simples. Se você souber aplicar essa técnica, você vai conseguir produzir centenas de quilos, toneladas de quilos de alimento ao longo do tempo para proteger a sua família dessa crise que se aproxima. A conserva em vidro, a conserva em pote é muito simples. Basta você cozinhar o alimento, esterilizar esse pote de vidro. Você precisa selar isso, deixar isso em banho-maria. Esse alimento, dentro de um pote, ele vai durar anos aqui dentro da sua casa, anos. Você está entendendo? Que se você plantar o seu alimento e cozinhar ele em pote, o custo desse alimento vai ser um custo baixíssimo. Quanto que o senhor e a senhora paga num quilo de batata? Eu acabei de ir ao mercado aqui, porque eu ainda estou desenvolvendo o meu próprio estoque de batata. O que eu tenho hoje é batata doce. Estou desenvolvendo o meu próprio estoque de batata inglesa. Eu cheguei a pagar aqui R$8 o quilo da batata inglesa. Você não precisa pagar R$8 o quilo, você pode produzir isso a centavos. 30 centavos o quilo, 20 centavos o quilo. Sim, isso é possível. Veja, uma outra forma aqui de você também guardar, conservar esse alimento é você desidratá-lo, é você secar o alimento. Você pode fazer isso com fruta, você pode fazer isso com erva, você pode fazer isso com tomate, você pode fazer isso com banana. E veja, o alimento ele fica leve, ele fica durável, ele fica extremamente concentrado e nutritivo. Existem outras formas aqui da gente desidratar o alimento. É possível desidratar o alimento através da salgagem, através da aplicação do sal. Sabe aquele peixe que o senhor e a senhora comem na Páscoa, o bacalhau? O bacalhau ele é um peixe que historicamente ele é conservado através do sal. Coloca-se sal no peixe, tira-se a água e as bactérias elas não conseguem se desenvolver. Aquilo vai durar por anos, aquilo pode durar por décadas, simplesmente pelo sal remover a umidade e aumentando drasticamente a durabilidade desse alimento. Agora, existem alguns tipos de alimento, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que são alimentos secos, como feijão, como o arroz, como sal, como grãos. Você deve guardar esses alimentos em garrafas PET, em bombonas que você vai comprar isso aqui no Mercado Livre. Você vai pagar R$70 por uma bombona hermética vinda do mercado alimentício. Tá bom? Que você vai poder armazenar ali 20 quilos de alimento, 30 quilos de alimento, 50 quilos de alimento, 100 quilos de alimento, dependendo do tamanho do vasilhame. Veja, é importante que você passe a pensar nisso. Agora, talvez você esteja se perguntando aqui, meu amigo, minha amiga, pô, Felipe, mas por que agora? Gente, isso aqui não é simplesmente uma previsão apocalíptica. Porém, a partir da minha fé, eu tenho que reconhecer, os sinais são claros. São mais claros do que os sinais que o próprio José do Egito teve, quando ele auxiliou aqui o faraó a que estocasse alimento. Isso aqui não é só previsão apocalíptica, eu estou falando de análise de tendência. Eu estou falando que a logística alimentar ela está cada vez mais cara. O preço do combustível é volátil. Veja o que os Estados Unidos fez com a Venezuela. A Venezuela ela era o principal produtor e entregador aqui de combustível para Cuba. Cuba está passando uma dificuldade hoje a nível de distribuição. Eles já não estavam bem, mas os combustíveis são voláteis. Se a gente for depender só da Petrobras, o alimento vai ficar muito caro. Veja, isso está escrito aqui dentro das Escrituras. Chegará um ponto
em que será muito difícil de você executar as questões básicas da sua vida. Combustível volátil, preço alto de combustível, conflito regional, conflito na Ucrânia, conflito na China, Taiwan, conflito nos Estados Unidos, Groenlândia, a União Europeia se preparando para uma grande guerra, a União Europeia mandando informativo para a sua população, para que eles comecem a estocar alimentos. O senhor e a senhora não vai deixar isso para a última hora. Lembra? As cadeias são frágeis. Se o diesel fica muito caro, o alimento não chega no mercado. Aonde que o senhor e a senhora vai comprar comida se não for no mercado? A senhora vai pedir comida? A senhora vai pegar o carro e vai até o interior de São Paulo procurar um sítio? Fica muito complexo, ainda mais se todo mundo ao mesmo tempo estiver fazendo isso. Veja, pequenas rupturas já geram um grande impacto. Agora, se você produz o seu próprio alimento, se você conserva o alimento que você produz, você vai poder dormir em paz. Você vai poder viver em paz, você vai poder colocar a cabeça no seu travesseiro e você vai poder entender que você conseguiu estabelecer a segurança alimentar dentro do seu lar, para alimentar muitas vezes os seus filhos, para alimentar muitas vezes os seus pais idosos que não vão ter cabeça nem condições físicas, meus amigos, de pensar nesse tipo de coisa. Você precisa também ter aqui um plano para que você consiga armazenar medicamentos. Você precisa, a partir de hoje, começar a fazer pequenas compras mensais de medicamentos importantes. Medicamentos como anti-inflamatório, remédios para dor e até mesmo antibióticos. Vou trazer mais uma vez a questão de José do Egito. José do Egito não foi alarmista. José do Egito foi sim prudente. Preparação não é medo. Preparação, meus irmãos, é ordem. Preparação é estratégia. Preparação é responsabilidade. Porque se tudo continuar funcionando, ótimo, você vai ter uma produção de alimento de baixo custo para você, para que você economize dinheiro no final do mês. Agora, se algo falhar, se a cadeia falhar, você está pronto, você está preparado para proteger a tua vida, a tua segurança alimentar e da tua família. Quem entende o tempo, governa as suas decisões. Quem entende o tempo, governa a sua vida e a vida daqueles que ama. José do Egito, ele viveu uma crise na época em que ele vivia. Ele não tinha um manual de sobrevivência, mas ele tinha a astúcia divina. Ele sabia que tinha que tomar aquelas ações, que tinha que aconselhar daquele jeito. José interpretou o sonho do faraó e entendeu algo muito poderoso. Os anos de abundância, eles exigem preparo para os anos que se aproximam de escassez. Ele criou um sistema de armazenamento organizado e também de distribuição e salvou toda uma nação da fome. Hoje, nós vivemos em um mundo, meu amigo e minha amiga, que depende de cadeias longas de transporte, de diesel, de portos, de fertilizantes. Mercados internacionais e decisões geopolíticas podem impactar essa estrutura de uma forma muito rápida. Guerras, crises energéticas, bloqueios logísticos ou tarifários, como os Estados Unidos estão aplicando amplamente nos países. Instabilidade econômica. Isso mostra como o nosso sistema é eficiente, mas também é frágil, muito frágil. Mais frágil do que o senhor e a senhora tem condições de lidar sem perder o sono à noite. Agora, enquanto muitas pessoas simplesmente ignoram esses sinais, outras pessoas já estão se preparando. Então aqui nesse vídeo que você acabou de assistir comigo, você entendeu aqui como funciona a cadeia moderna de produção. Você entendeu como funciona o transporte. O transporte precisa de diesel. O transporte precisa de caminhões, de navio. Se você quebra o transporte, como aconteceu na crise dos caminhoneiros há uns anos atrás, as prateleiras começam a ficar esvaziadas. Você também aprendeu aqui nessa aula por que a falta de diesel e por que os conflitos internacionais impactam diretamente no alimento que chega à sua mesa.
Você aprendeu aqui o que José do Egito nos ensinou sobre a estratégia de preparo e também como iniciar a tua própria autonomia alimentar, mesmo morando em uma cidade grande como São Paulo, como Campinas, como outras capitais do Brasil. É possível que você aprenda, porque a humanidade esqueceu, nós nos acomodamos, nós esquecemos como se planta, nós esquecemos que os vegetais têm ciclos de vida, que muitas vezes uma semente não é só você jogar na terra, uma semente ela precisa de estágios para que ela possa romper a casca e efetivamente produzir algo. E também nós vimos aqui como transformar a sua casa num ambiente mais resiliente. E para quem quer ir além aqui dessa teoria, eu preparei um manual prático de sobrevivência doméstica, com orientações simples e organizadas, para que você aplique isso e para que você fortaleça a segurança familiar da tua família. Mas não só isso, dentro desse manual prático de sobrevivência, eu também ensino técnicas como home defense, como é que você vai proteger a sua casa de invasores. Porque, meus amigos, quando a fome começar a apertar, vai ser muito comum as pessoas, ainda mais as mal intencionadas, roubarem das pessoas que têm, tentarem invadir casas. E você sabe, os ladrões, as pessoas de má fé, se atualmente com a lei existindo, eles já fazem o que eles querem, você imagina como vai ser o mundo quando a lei, quando o Estado, quando a polícia talvez não existir mais. É para isso que você tem que se preparar. Prepare-se com consciência, não prepare-se com medo. Eu não quero que esse vídeo lhe gere ansiedade. Eu quero que esse vídeo lhe gere, sim, organização e paz. Eu preciso que você se prepare para que você entenda que se preparar é você gerar liberdade. E por isso eu deixei aqui embaixo um link de um programa completo de preparação que pode salvar não só a tua vida, mas a vida dos seus filhos, a vida dos seus pais idosos e de toda a sua família. Eu super recomendo que você clique agora no link aqui embaixo e baixe o material exclusivo para que você saia na frente, para que você, assim como José do Egito, para que você não espere a crise chegar e a crise bater na sua porta, a crise alimentar, a falta de alimento. Meus amigos, eu desejo que vocês vivam aqui na glória, na energia e no amor de Cristo. Preparem-se para o pior, para que vocês possam viver o melhor. Um beijo no coração de todos. Eu espero que esse vídeo tenha sido, de alguma forma aqui, instrutivo e tenha impactado positivamente a tua vida. Vamos nos preparar, pois uma crise mundial, não é só Brasil, uma crise mundial sem precedentes está se aproximando.